Então, irmão, nós vamos dar sequência à segunda parte da aula, da quarta aula. Chegamos aqui, na aula passada nós paramos no templo. Eu fiz esse flashback aí pra gente já se situar, né? E já chegamos aqui na aula da semana passada. Havia uma expectativa, isso está na página 33 do livro aí. Havia expectativa no judaísmo, a expectativa do judaísmo incluía o surgimento de um novo profeta. Havia uma expectativa da manifestação de um novo profeta. Moisés falou: olha, Deus levantará um profeta igual a mim, é esse que vocês vão ouvir. Quem era esse profeta? Era Jesus, né? Havia uma expectativa também de uma nova aliança, quando Deus usa lá Jeremias: vou tirar o coração de pedra e colocarei um coração de carne, né? Então havia essa expectativa aí nos profetas. O povo judeu que agora entra em cena na época de Jesus é um povo judeu diferente da época do cativeiro. O povo judeu que veio do cativeiro era um povo pessimista. Não vai dar certo, nós não vamos conseguir levantar o templo e não sei o que. Eu lembro da minha época, né? Da nossa época, né, Manuel? Tinha um desenho que era o Lip e o Hard. Era um leão e uma hiena. E os dois no reino animal são inimigos mortais, né? E o Lip sempre dizia: vida, noite, não vai dar certo, nós vamos morrer. E o leão sempre: não, vai dar certo, Lip, vamos em frente. Eu vejo os dois Israéis, né? O Israel da época lá do êxodo, do cativeiro, quando eles saíram e voltaram para Israel, lá com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. É um povo complicado, né? Derrotista, com a visão para trás. Agora, depois da guerra dos Macabeus, o judeu deu uma reerguida. Quando os romanos chegam para dominar, eles não se dobram, irmãos. Eles não se dobram. E existe agora um espírito nacionalista. É na época antes de Cristo, ali no ano 37, quando os romanos invadem a Palestina, que vão surgir os zelotas ou zelotes. Quem são os zelotes? Os zelotes são aqueles judeus nacionalistas. São os matadores de cobradores de impostos, né? Cobrador de impostos já existia lá em Israel bem antes de Jesus nascer, tá? Então logo, uns quase 40 anos antes de Jesus nascer, já tinha cobrador de impostos, que eram os publicanos, né? Então, tudo isso daí foi um motivo para despertar nos judeus esse sentimento nacionalista. E a partir desse ano 37 a.C., vão surgir as chamadas batalhas, gravem bem, romano-judaicas. Era um monte de guerra que tinha, guerras pequenas, né? Não tanta expressão assim, mas guerras, morreu muita gente. Que vai culminar, vai atravessar, vai vir o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, já tem esse conflito. A Palestina sempre foi um barril de pólvora. Hoje ainda é um barril de pólvora aquele lugar lá. É um lugar conflituoso. Então sempre foi. Você sabe que Israel é o centro geográfico da Terra. Se você pegar o mapa, olha Israel e olha, ela está exatamente no centro geográfico da Terra. É Israel, ela está bem no centro. Coincidência também, tá? Coincidência. Então, entenda que tem dois tipos de judeu quando Jesus vai se manifestar. A nossa matéria aqui não é para falar da pessoa bendita de Jesus, não é bem que eu queria. A gente vai citar em alguns momentos a nossa matéria para falar do que aconteceu antes da manifestação dele e na época que ele se manifestou. Todo aquele palco, né, para ele se manifestar, a plenitude dos tempos. Então havia esses dois tipos de judeus. Tinha também, meus irmãos,
na época do apóstolo Paulo, até um pouquinho antes, lembra que nós falamos que existiram algumas diásporas? A principal diáspora, o que era diáspora mesmo? O espalhamento dos judeus. Isso. Sempre teve espalhamento de judeu, mas a principal é do ano 70, quando a Jerusalém vai ser destruída. E aí acabou, não vai ter mais templo, né, para eles, né? Foi destruído o templo de novo. Mas antes disso daí, lá na época de Jesus mesmo, já existia dois tipos de judeus. Tinha o judeu que era judeu, que foi nascido e criado em Jerusalém, que era chamado de judeu israelita mesmo, ali de Israel, né? E tinha o judeu grego. Quem era o judeu grego? O judeu grego era todo aquele judeu que tinha nascido fora da Palestina, nas províncias da época lá do Alexandre o Grande e dos seus generais. Tá? Que influência esse pessoal vai ter? Graças a Deus pelos judeus gregos. Por quê? Porque o judeu de Jerusalém foram aqueles problemáticos que foram pedra no sapato do apóstolo Paulo, a ponto dele ter que escrever a epístola aos Gálatas lá. Eram aqueles judeus que, não, nós somos judeus, mas não, tudo bem, nós nos convertemos, mas nós somos judeus crentes. Vamos ser judeu e não vamos comer carne de porco. Vamos ser judeu, mas vamos guardar o sábado. Somos judeus, mas queremos nos circuncidar. Aí o apóstolo Paulo, mas não tem cabimento, vocês não precisam mais fazer isso. Não, mas nós somos judeus, tem que guardar a lei. Vai surgir até um movimento lá dos ebionistas, né? Que é uma heresia que vai surgir depois que a igreja foi estabelecida, né? Que eles aceitavam só alguns livros do Novo Testamento, alguns ensinamentos de alguns discípulos, não aceitavam os ensinamentos do apóstolo Paulo, os ebionitas, né? Mas enfim, você vai ver claramente essa influência dos judeus gregos e judeus de Jerusalém, lá quando, quem pode ler para mim aí, Atos dos Apóstolos capítulo 6, quando vão separar os diáconos, vê lá, a separação dos diáconos, teve um problema lá para separar os diáconos, e lá faz menção desses judeus gregos, lá está escrito, não está escrito judeu grego, mas está escrito os gregos, né? 6, acho que é 6, né? Então quando fala os gregos, são os judeus. Judeus helenistas. Aí está escrito judeu helenita? Eleição dos diáconos? Isso. Lê para mim aí, por favor. Qual versículo? É a partir do... Primeiro. Lê aí. E havia dissensão, né? Alguma coisa assim. Ora, aqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Tá bom. Só essa parte é a primeira aí, obrigado. Que vai falar, houve aí uma discórdia dos, algumas versões diz dos gregos, outra vai dizer judeus helenistas. Então o judeu helenista é aquele judeu que não nasceu em Jerusalém. Ele é um judeu de fora, mas ele é judeu. Não em 99 não, ele é judeu. Só que ele não é de Jerusalém. E agora eles estão... Houve ali um desconforto, porque muitas das viúvas desses judeus que eram gregos, de fala grega, alguns não falavam mais hebraico, eles eram de fala grega e estavam morando em Jerusalém, ou nas regiões de Jerusalém ali, próxima na Palestina, e eles perceberam que as viúvas e os órfãos não estavam sendo cuidados. Então veja, é claro aí os dois povos, os judeus gregos e os judeus mesmo lá de Jerusalém. Essa tradução aqui ela fala isso, pastor. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus que falavam o hebraico aramaico, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas.
A escolha dos diáconos, são 7 diáconos. Na fala de Jesus, a língua dele Jesus era aramaico. é aramaico. Aramaico. O aramaico é o caldaico que eles trouxeram lá do exílio. Caldaico e aramaico é bem próximo. Então, quando Jesus falava aramaico, não só Jesus, mas todos da Palestina, o filme Paixão de Cristo, o filme todo é falado em aramaico. É uma língua que eles trouxeram lá do exílio. Entenderam? Do exílio. Prosseguindo. Falamos na aula passada sobre o templo, né? Falamos daqueles locais, as trombetas onde eram colocadas as ofertas, se lembram? Que tinham um formato. Por que era trombeta? Porque tinha um formato de uma trombeta emborcada, né? A parte de baixo era tipo um gasofilácio. Então tinha a trombeta shekel do ano em curso, shekel atrasado, que então era o imposto atrasado, que também tinha lá uma para você colocar. Sacrifício de aves, você ofertava ali para o sacrifício de aves. Tinha lá o quarto, que era a pomba para o holocausto, a quinta era a lenha, o sexto incenso, o sétimo ouro e tigela de aspersão, do 8º ao 13º doações voluntárias. Então tinha lá o templo. Por isso que nós falamos que o templo era um local onde se concentravam as riquezas, né? Por isso que na maioria das vezes quando um povo ele era invadido, o primeiro lugar que eles iam era o templo. E foi isso que o Nabucodonosor fez. Foi isso que os romanos fizeram. Havia uma lenda lá entre os romanos, quando eles invadiram o templo no ano 70, que os judeus escondiam as riquezas no meio das pedras. E eles tiveram que tirar as pedras do templo, com pé de cabra, sei lá o que vale, para ver se tinha alguma coisa escondida. Por isso que não ficou pedra sobre coincidência também, né? Então, como é que funcionava lá no templo, né? O templo tinha lá um lugar santo, um lugar santíssimo. O templo é mais ou menos parecido com um lugar que Deus mandou Moisés construir. Que lugar era esse? Todo mundo conhece o tabernáculo? Se lembra do tabernáculo? Aquela tenda, né? Onde tinha um sacrifício. O templo é um tabernáculo mais requintado. E você sabe que lá em Hebreus diz que Moisés, quando ele recebeu a planta do tabernáculo, é a cópia do que está no céu. Você sabia disso? Quando Jesus ressuscitou e vieram as mulheres, né? Por que Jesus se apresentou primeiro às mulheres? Para a notícia correr mais rápido. Eu ia brincar com isso, mas eu ia brincar, mas eu falei, não vou falar, vai que... Brincadeira. Posso fazer uma pergunta que não faz? É o aramaico que se extinguiu? Não se fala mais? Eu não sei se fala aramaico ainda lá, mas o hebraico que se fala lá em Israel hoje é O grego se fala ainda, né? O aramaico... O hebraico que se fala lá em Israel hoje é uma mistura de aramaico com outras línguas lá próximas e línguas, uma tal de Yiddish, que era um hebraico que falava meio alemão, um alemão assim, tá? É uma língua meio que artificial, não é igual ao hebraico lá do Abraão, não. É outra coisa, é uma mistura, tá? E por que ele se apresentou primeiro? Não, aí Jesus se apresenta para a mulher. Quando a Maria se apresenta, quer tocar em Jesus, que ele fala, não me toque porque eu ainda não fui para... Então Jesus, irmãos, olha, mais uma vez, por que Jesus veio no Antigo Testamento? Quando ele morreu e ressuscitou, ele teve que ir lá nos tabernáculos eternos apresentar o sacrifício. E ele volta. Eu não sei se ele foi ao terceiro céu, em algum lugar ele foi. Eu não fui para o Pai ainda. Mas depois todo mundo tocou nele. Já viram isso? Então ele teve que se apresentar como um sacrifício para o Pai. Ele entrou. Eu já ouvi história que ele não deixou Maria tocar nele, que provavelmente ela estava menstruada e o sacerdote não poderia. Mas tem um lado que a gente tem que pensar, nós somos teólogos.
Pode ser, eu não sei, porque em Levítico, uma mulher que estava menstruada, e um homem também, não é só mulher menstruada que ficava imunda, o homem também com poluição lá, com vazamento, também era considerado imundo, está lá no livro de Levítico. E se tocasse em alguém, a pessoa ficava impura. Então é algo assim, eu não estou dizendo que seja, mas é algo interessante, né? Não me toque, porque ainda não fui com o pai. Porque se ela tocasse ia contaminar, né? Não sei, estou dizendo que pode ser, mas quem sabe não, tudo bem, só para a gente refletir. Mas ele foi, apresentou o sacrifício, aí ele apareceu por 40 dias, tá? Aí a igreja vai ser inaugurada mesmo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus fala, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí ele vai ser assunto ao céu, no 40º dia. Eles ficam 10 dias, aí completa-se quantos dias? 50, vai acontecer a festa do Pentecostes, certo? E aí vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, e aí realmente a fita foi cortada. Bom? Pastor, esses 10 dias, quando Jesus é assunto aos céus e a igreja fica aqui, a atuação do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não, porque ele rogaria o Pai, ficou 10 dias, dá a entender, né? Se você entender. Se você entender, ele ficou 10 dias lá. Né? Levou 10 dias para voltar ao Espírito Santo. Esses 10 dias a igreja. Não é que o Espírito Santo não desceu, o que não aconteceu foi o batismo no Espírito Santo. Então, a transição foi automática. Quando Jesus aparece para os discípulos nos 40 dias que ele está aqui em terra, não tem um momento que os discípulos estão na casa reunidos? O que Jesus faz? No Antigo Testamento, com algumas exceções, o Espírito Santo de Deus, quando ele queria atuar, ele atuava e Saiu. é o que dá a entender. Local, né? É uma coisa meio estranha, né, da gente entender, né? Mas o caso lá nós falamos do Jefté, né? Sansão também, a atuação era. Mas o Davi não, o Davi disse que a partir dali o Espírito ficou nele. Pois é. É difícil, não, o que eu tô falando. Tem caso e tem caso. Também, né? O Sansão O Saul. Diz que o Espírito do Senhor É. dele. foi. Então olha só, Moisés falou, eu vou, quando ele precisava de ajuda, ele falou assim, Deus falou assim, vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar nos 70. Então é o Espírito Santo. Outra coisa, Não era universal, né? a gente não pode confundir Vai colocar. batismo com o Espírito Santo e morada do Espírito Santo. Mas são coisas diferentes. Uma pessoa que já é morada do Espírito Santo, ela pode não ser batizada no Espírito Santo. E pode também não ser cheia do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo pode não ter sido batizada com o Espírito Santo. Mas tem que São ter coisas pelo menos diferentes. O fruto do Espírito. Não, isso aí não é alçada minha, é do Espírito Santo que vai fazer isso. Sim, então, mas Sim, pelo tem que menos, ter, claro. pode até não falar em língua, ter visão, não ser mestre e tal, mas Mas voltando à questão, quando Jesus estava nos 40 dias de aparição, não teve um momento que ele chegou na casa, a Bíblia diz que ele chegou, soprou o que sobre os discípulos? O Espírito Santo. Eu entendo, não está na Bíblia isso, vou dizer de novo, isso não está na Bíblia. Eu entendo que nesse momento que Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos, o Espírito Santo passou a habitar. Pois é. Eu entendo, é o que dá a entender. Mas Mas no Antigo Testamento a gente tem provas na Bíblia de que o Espírito Santo de Deus em alguns não entrava e saía, ficava, por causa de Davi. E o caso de Saul que você falou ali. É um mistério, tá? Isso não é ciência exata. A Bíblia não tem coisa que não tem explicação, né? Pastor, porque a Bíblia fala, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, então ele só se apoderava dele. Então, mas Sansão, ele quem é não que tinha o Espírito Santo de Deus sempre convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, sempre. Só que a atuação no Antigo Testamento é diferente do Novo. Hoje nós somos morada dele. Mas não é que a pessoa lá que, por exemplo, o livro de Esther não se fala em Deus. Mas você vê Deus no livro inteiro ali, a manifestação. E não é possível que alguém não faça coisa por Deus se não for pelo mover do Espírito. Então é uma coisa assim que eu não tenho como explicar para você,
humildemente eu falo, eu não tenho uma resposta para dizer para vocês. Se alguém tiver, estamos aqui para aprender. Pastor Taranto, só explique mais ou menos essa sequência depois da ressurreição de Cristo, esses 40 dias que ele fica. Ele ficou 40 dias aparecendo, depois de ressuscitado. No final do 40º dia, ele é elevado aos céus. Fica os 10 dias. Os 10 dias os discípulos ficam reunidos lá na casa, esperando o momento do que seria um revestido de poder. E no 50º dia, que é o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, todos foram batizados. Pastor Taranto, uma pergunta, por gentileza. Esse número 5 aí, como ele se apresenta, né? O número 5, 50. 5, Jesus, 50. 5 letras, diabo 5 letras, morte 5 letras. Mas diabo é 5 letras em português, né? Em português? É. Em outra língua não é com as 5 letras. Daí seria, o nome dele é diferente, Em grego é diabolos, tem 6, e aí? Já furou tuas teses. Não, vira, né? Em hebraico é Satã. Ah, mudou. A gente tem que tomar cuidado com essas. Sim, claro. Mas é bom perguntar. Voltando aí pro templo. Falamos na aula passada sobre as ofertas e hoje ficamos de falar sobre o clero, né? Que é a parte. Pastor Taranto, outra dúvida aqui no portão, certo? Que a gente tá vendo. Mas tá dentro do assunto aqui? É a questão de Jesus ali, né? Que o senhor falou que a mulher não tocou, né? Mas você vê Tomé tocando, né? Quando ele se apresentou, Mas aí ele já convidou, tinha não sido toca. Não, mas aí ele já tinha sido ressuscitado. Sim, foi glorificado. Sim. Ah, mas depois todo mundo tocou. Todo mundo tocou. E ele comeu além disso também, né? E passou para ele. Então, mas a mulher não tocou. Não tocou na hora que ele Primeiro acabou momento. de ressuscitar ali. Primeiro momento depois da É, ressurreição. ela foi no domingo de manhã. E ele disse, eu ainda não fui para o Pai. Jesus, como oferta, ele teve que se apresentar como um cordeiro. Só que é um cordeiro imaculado. Eu falei isso porque a gente estava falando do templo. E quando Moisés recebeu o plano do tabernáculo, lá em Hebreus diz que ele recebeu um igual do céu. Tem um tabernáculo celeste. Então, é isso aí que eu não estou entendendo direito. Porque, tipo, se ela não tocou nesse momento que ele ressuscitou ali, Porque ficou ele ainda 40 dias, certo? Não. Não, no primeiro momento ali. Depois Jesus que morreu ele na desceu, sexta. Presta atenção. Ele morreu na sexta. Sábado, domingo de manhã ele ressuscitou. Aí ela vai lá domingo de manhã. Ele tinha que ficar 3 dias lá. Tinha recém levantado. Enterrado, né? Tinha que cumprir lá a profecia, né? Vocês vão matar o 3º dia, né? A casa vai ser restaurada, aquela coisa toda. Quando ela chegou, ela foi a primeira que viu. E ela viu, pensou que fosse lá o hortelão, né? Aquela coisa toda. Aí ele foi tocar nele, ela falou, não me toque que eu ainda não fui pro Pai. Tá, mas aí ele vai visitar os Tá, discípulos. peraí. Aí ele fez a apresentação que tinha que fazer pro Pai em algum lugar. Mas aí no caso ele subiu, no caso. Não, eu não sei para onde ele foi. A Bíblia não diz. Não posso dar voz onde a Bíblia se cala. Ele disse que tinha que apresentar para o Pai. Alguma coisa aconteceu. Tá? Como cordeiro, ele tinha. E sumo sacerdote, né? Tá, Ele mas teve que é onde apresentar. acontece ali nessa descida que ele toma a chave e tal, do inferno. Isso é quando ele está morto. Retrocedeu. Ele Jesus não ficou 3 dias lá assim, ó. Não, mas você vê muitos pregadores pregam o quê? Ele ressuscitou ao 3º dia e desceu ao inferno. Você está na aula do Taranto. Não tirando dúvidas. Então, mas então, não é pregador. Vai chegar essa hora, senão nós vamos tomar esse tempo aí que agora não dá. Tá? Mas fica tranquilo, nós vamos chegar lá. Jesus, quando ele ressuscitou, ele fez uma apresentação no sacrifício. E aí ele continuou os 40 dias aqui na terra, onde todo mundo tocou, até Maria tocou de novo. Mas naquele momento que ele ressuscitou, não. Porque ele teve que apresentar como sumo sacerdote de uma nova aliança, incontaminado, ele teve que apresentar nos tabernáculos eternos. Depois de apresentar, ele pode ser tocado. Aí pode ser tocado. Só depois. Entendeu? Aí vem os 40 dias depois. Aí todo mundo tocou nele. Aí, Até Tomé. Todo mundo. Tá? A aula passada nós terminamos aqui nessa parte. E agora tem a sociologia do templo, né? Nós falamos da sociologia das riquezas do templo. Até o varão lá me questionou aqui na última aula, né? Quem é que fazia parte do templo? Como é que funcionava o templo? Ah, Taranto, cada um ia, o sacerdote ia lá quando queria. Não era assim que funcionava. 24 turmas. Havia 24 turmas. Quem foi que inventou isso? Davi. Foi Davi. Onde é que está escrito isso? Espera aí. O senhor já é sumo sacerdote, né?
Fica aí falando. Onde que está escrito na Bíblia que foi Davi que instituiu 24 turmas de sacerdotes, sumos sacerdotes, para servir no templo? Porque já pensou, um sumo sacerdote ficar o tempo todo lá? Pô, arrebentou. Você sabe quantos animais eram mortos por dia lá? Nem eu. Mas era muito. Não Eu sei que você ia sei. dizer o número. Eu não sei. Mas irmãos, pensa na Páscoa que tinha 1,5 milhão de pessoas lá em Jerusalém. Todo mundo ia oferecer sacrifício. Todo mundo, entre aspas, né? Criança não. A família ia. Tá, 1,5 milhão. Mas vamos supor, 100 mil sacrifícios. Um sacerdote oferecer 100 mil sacrifícios? E um é uma pomba, outro... Não, pastor, sacerdote, a minha oferta é uma oferta pelo pecado. A minha é de holocausto. Cada oferta tinha um jeito, era um animal, era um proceder. Uma era com um movimento, outra era uma parte queimada dentro, outra queimada fora. O negócio era complicado, irmãos. Tinha que separar a gordura das vísceras e gordura não sei. E aí, acabava o sacrifício, os levitas tinham que baldear todo o altar, lavava, aquela sangueira escorria pelas canaletas, né, que tinha lá no templo, e essa água ia conduzida num caminho e caía para o lado de fora da cidade, tipo de uma cachoeira. Imagina a aguaceira, e era água de banheiro misturada com água de sangue, água de sujeira que vinha de tudo lá de cima. E as moscas e tudo. Aí, você sabia, rapaz, uma coisa puxa a outra, mas eu tenho que passar essa informação que o manto é forte aqui. É que Quando Jesus, pera aí, cala a boca, pera aí, Quando ele foi a função dos levitas aqui. fala. 1 Crônicas 23. Função dos turnos e as funções dos levitas. Tá onde? 1 Crônicas 23. Então, quem quiser saber mais detalhes, 1 Crônica 23. Obrigado, irmã. Irmã Eli é minha partner. Então, olha só. Olha só, nós estamos falando das turmas. Alguém leia para mim aí, para mim, Lucas 1, versículo 8 e 9. Lucas 1, versículo 8 e 9. E aconteceu que, exercendo ele o sacrifício diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então tinha troca de turma. Ele está falando de quem? De Zacarias aí, o pai do João, né? O Zacarias. Então tinha a troca de turno. Aí, meu irmão, você vai começar a se lembrar de uma historinha que Jesus contou, que descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ó, Jerusalém para Jericó, caminho de descida, né? E foi espancado no meio do caminho, roubado, deixaram ele meio morto. Daqui a pouco vinha pelo caminho quem? Quem? Fala, irmão. Um sacerdote. Ó, troca de turno. Porque Jericó era a cidade onde dormiam os sacerdotes. Não tinha lugar para todo mundo lá em cima, lá em Jerusalém. Então, Jericó era a cidade dormitório. Então, os sacerdotes e levitas também dormiam lá em Jericó. Então, olha como é que Jesus fala. Agora vai ter outro sentido para você, esta parábola, né? Porque agora você está, ele está vindo porque era troca de turno, que interessante. Então ele passou, viu o camarada caído, não fez nada, porque ele era malvado, né? Não, ele não podia tocar, porque ele, quem sabe, no outro dia ele tinha que voltar para lá, ele estava no turno dele, ele só foi para dormir. Ia ter que fazer a purificação, não ia poder dormir. Não, a purificação, se ele tivesse tocado no morto, tem tipo de purificação que são 7 dias para se purificar. Ô professor, a minha versão ela é diferente, diz assim, ó, foi escolhido por sorteio como era costume dos sacerdotes. Era tirado sorteio, mas tem as turmas, né? As turmas que eram sorteadas, né? Tem as Seu turmas. grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala, foi escolhido por sorteio Isso. como era costume dos sacerdotes. E outra coisa, irmãos, era muito sacerdote, às vezes,
Um sacerdote desse, era sorteio. Ele ia morrer e nunca ia servir. Então, quando alguém era sorteado para ir, era uma... Meu Deus, fui separado para o diaconato. Né? Aquela alegria, vou lá servir. O presbítero, não, é o mesmo sentimento, eu vou servir. Aí diz lá que veio o sacerdote, passou por ele, não tocou porque ele não podia tocar. Porque a lei dizia para não tocar. Ele ia ficar imundo. Depois veio o levita, a mesma coisa. Agora a Bíblia diz que descia e descia, e quando fala do samaritano diz e ia. Então os dois desciam e o samaritano ia. É um caminho contrário na mesma estrada. Eita, meu pai! Mudou toda. A estrada é a mesma, só que os caminhos são diferentes. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Lá em João capítulo 4, a mulher samaritana, quando vai falar para Jesus da adoração do samaritano, ela vai dizer que o lugar de samaritano adorar é aonde? É no monte. O que esse cara está fazendo em Jerusalém, indo para Jerusalém? Já pararam para pensar isso? O que esse samaritano está fazendo aí? É um cara fora do lugar. Mas é que o samaritano, se quisesse adorar em Jerusalém, podia. Sabia? Ele podia. Só que ele tinha que passar por um processo de purificação com um sacerdote judeu. Por isso que ele passou em Jericó, para pegar alguém para levá-lo lá para Jerusalém. E sabe como é que era a purificação do samaritano? Para insultar e para denegrir, para... acho um outro termo aí. Para envergonhar, para insultar, o que mais? Afrontar. Pera, calma. O sacerdote pegava o samaritano. Presta atenção que você não vai ouvir esse de outra pessoa não, hein? Não vai. Gideon, mas não vai mesmo. Pode ser, quem sabe. Então, olha só. Imagine só, ele pode, se ele quiser adorar, segundo o doutor Brian Kibuka, eu gosto muito de ouvir, recomendo que assista, é um pastor batista lá do Rio de Janeiro, Brian Kibuka, né? Ele é historiador, doutor em história antiga, em grego, em hebraico, Bíblia, tudo você imaginar, o cara é top, né? Muito bom. Ele falou algo muito interessante, que o samaritano ele tinha que contratar um sacerdote para levá-lo até Jerusalém. E aí ele tinha que passar por um processo de purificação. Só que ele não podia se purificar no tanque lá onde os judeus se purificavam. Ele ia para uma fonte chamada Fonte da Água da Vida. Você já ouviu essa palavra em algum lugar na Bíblia? Quando Jesus falou com a mulher samaritana. Coincidência também. Que lugar é esse Fonte da Água da Vida? Era exatamente o cano onde descia aquela aguaceira todinha suja, que era lavada o altar, os banheiros. Ele tinha que tomar banho ali para se purificar. Era mais fácil ficar no monte, adorando. O cara vai arrumar pra cabeça também. Era um insulto que o judeu fazia com o samaritano. Mas se ele quisesse ir para lá, ele tinha que passar por isso, por essa afronta. Por isso que quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele sabia o que era a fonte da água da vida. Poucos se arriscavam a ir lá, porque sabia que ia passar por essa vergonha. E quando Jesus fala assim, eu tenho uma água aqui para você, que é uma fonte que vai lançar você para a vida eterna. É uma fonte da água da vida. Não é aquela água lá que você está pensando, não. É uma outra água. As coisas começam a ter outro sentido, irmão. Você está entendendo? Olha como é bom a gente estudar história. As coisas começam a... rapaz, é por causa disso? É. Cabe mais
pesquisa para ampliar aí o conhecimento. Pastor, o senhor tem a tradição? Tem o quê? A tradição dessa fonte disso? Brian Kibuka. Brian Kibuka. Pastor, eu vejo o pessoal descendo o palco do sacerdote. Se escrever em português, Eu vejo muitas pessoas descendo o palco do sacerdote. Porque não conhece. É o que eu estou falando, mas na verdade eles ficam na cabeça dele. Quem estava errado? Tradição, alguma coisa escrita ali lá. esse rapaz. Na época, O que apanhou? Não, porque ele tá errado que apanhou. mas ele Tá errado quem bateu nele. Porque também não deveria estar no monte que era passado. Na realidade, essa parábola aí do rapaz que desce de Jerusalém para Jericó, Jesus está respondendo uma pergunta. A gente não pode pegar a parábola assim, do nada. Por que Jesus está falando essa parábola? Ensinando quem é o próximo. Porque um doutor da lei está perguntando para ele quem que é o próximo. Jesus está falando, descia um cara de Jerusalém para Jericó, passaram os religiosos, não fizeram nada, mas um discriminado veio e fez alguma coisa. Quem que é o cara que está caído no caminho meio morto que Jesus está falando? É o doutor da lei que está perguntando. Porque passou o sacerdote, o levita, e não fizeram nada por ele, que é a religião. Mas ele estava conversando com Jesus, que era chamado de filho de prostituta e chamado de samaritano. Jesus é o samaritano, que está falando com ele, que quer tirá-lo daquela situação de meio morto, quer ressuscitá-lo. O cara caído no caminho é o cara que fez a pergunta. Entendeu? Então todas as parábolas, elas são respostas de uma pergunta. Oi? Posso falar agora? Fala o Posso quê? falar agora? Nós estamos falando do ar, do gelo. Ah, até. Vamos pagar agora. Explica, Mas tá muito, já está acabando a aula mesmo? Pelo amor de Deus. Já está fresco já. Pastor, posso falar agora? Pode, Já fala. que é importante. Cheiro tá acabando. Apesar de ser uma Outro. palavra, Fala, mano. apesar de ser uma palavra que a gente usa com muita frequência, esses dias a minha filha me corrigiu nisso daí. A palavra denigrir é uma palavra racista que diz assim, tornar negro ou tornar escuro. Então ela até falou assim, pai, não usa mais esse termo porque esse termo é um termo. Essa coisa meio ideológica, né? Não é ideológica, não. No próprio Ah, não se deixa levar por isso não, mano. Não, no próprio dicionário, até puxei aqui, ó, no próprio dicionário diz tornar negro ou escuro. Isso, fala, por favor. É igual mulato, né? Falar mulato, pé de mula, nada a ver. Não, a palavra denigrir é uma palavra racista. Tá bom, vai tornar ele... Não, eu tô falando porque assim, ó, a gente, na maioria das vezes, Envergonhado. a gente tá pregando e as nossas pregações elas são transmitidas na rede. Tá bom. Né? Então alguém pode chegar e falar, ô, peraí, está. Da última forma no O denigrir. cara não foi chamado lá de homofóbico não, por causa da peruca, e a gente. O negócio tá difícil, meu irmão. Mas vamos lá. Nosso papo não é esse aí. Vai pegar os milhões para somar. Então, o clero sacerdotal era dividido em sumo sacerdote, era ungido com óleo da unção. Se você quer saber como que era esse processo, está lá no livro de Levítico, também no livro de Números. Era também... quem era o sacerdote? O sumo sacerdote ungido com óleo da unção precede na hierarquia, diferenciado dos outros sacerdotes somente pela investidura. O sumo sacerdote diferenciado pela investidura procede do sacerdote ungido para a guerra. Isso aqui são os vários tipos de sacerdote que tem aqui, tá? Vou ler isso aqui tudo, senão vai demorar muito. Aqui na página 44 e 45 são as informações de Flávio Joséfo do templo. Depois você lê. Eu vou ler isso aqui, depois você lê. Isso aqui são informações, como é que era o templo, como é que funcionava, como é que, quando ele entrou lá, como é que ele viu, como é que eram as portas. Aqui na página 47 está aí um projeto, né, do possível. A gente não tem o projeto do Templo de Salomão, né, mas possivelmente era mais ou menos assim. Nessa foto aí da página 47. Todo o tempo ficava no alto. Você fez igualzinho, né? Fica lá naquele mesmo lugar, né? Lá em Jerusalém, no alto lá. Onde tem hoje lá aquela cúpula a cúpula dourada ali é uma mesquita, né? Ali eles acreditam que foi ali que tem a pedra onde eles falam que o Alá, né, foi arrebatado, né? Ô, pastor, E ali também foi o lugar onde o Isaac foi
imolado, né? Foi oferecido ali. Essa pedra tem vídeo dela em Meca, porque eles dão aquelas voltas lá e põem a mão na pedra. Não, é ali também, não é? Não, em Meca. É em Meca? Eles dão aquelas 7 voltas e daí põem a mão na pedra. É na pedra? Ih, então agora deu branco. Não, em Meca. É? Tá, então última forma. Aí mas lá é com certeza é lá onde provavelmente, possivelmente tenha sido ali a Monte Moriá. A sinagoga nós já falamos, tá vendo? Tem coisa aqui que na página 52. A sinagoga era um lugar, a sinagoga não era um templo. A sinagoga era um lugar de reunião. Bem simples, tá? Algumas tinham banco de madeira, outras tinham um banco assim em volta da parede, um banco de pedra. Um armário para guardar os rolos da lei, uma lâmpada, tá? E um lugar para se colocar, para se ler ali a Torá, né? E tinha um responsável pela sinagoga que era chamado de príncipe da sinagoga. Você vai, isso, lá em Marcos capítulo 5, né? Quando Jesus chega lá em Cafarnaum, aquele Jairo lá tá com a filhinha morrendo, ele se joga nos pés de Jesus. Aquilo ali é uma coisa muito forte, né, irmãos? Porque um príncipe da sinagoga fazer aquilo, ele colocou em jogo ali a reputação dele. Já pensou? A porta aberta. É. Eu li a história, pastor, diz que para ser um chefe de sinagoga tinha que passar por... O quê? O cara tem que ser bom. Eles são chamados muitas vezes de principais da sinagoga. É um príncipe, né? O principal da sinagoga. Ele é um cara. Ele tem que ser referência teológica, tem que ser referência na sociedade, tem que ser um exemplar pai de família. O cara tem que cumprir todos os ditames ali para ser um príncipe da sinagoga. E ele deixou tudo isso de lado e se ajoelhou. Se ajoelhou nos pés. Então, por isso que eu tô falando, uma coisa. Para nós aqui, ele se ajoelhou, um príncipe da sinagoga, né? E outra coisa que a gente não percebe, quando aquela mulher, Jesus está acompanhando já, Senhor, vai lá na minha casa. Até nós falamos do profetismo, aquela coisa que o judeu, né, e o profetismo, que acreditava que o profeta, ele levantava uma mão, recebia a descarga do céu e a outra passava a descarga, né? Ó, Jairo, acreditando nesse profetismo, né, com a fé nisso, vá lá em casa e bota a mão na minha filha. Então ele querendo que Jesus colocasse em prática o profetismo. Jesus não falou que sim, que não, né, que ia botar a mão. Jesus, vamos embora, vamos nessa. E aí vai Jairo na frente e Jesus e os discípulos atrás. No meio do caminho ele é interceptado. A história do Jairo é interrompida pela história de uma mulher. Olha só o detalhe, talvez você nunca tenha pensado nisso, né? A mulher com fluxo de sangue há 12 anos. A filhinha de Jairo com 12 anos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: Levíticos, acabei de falar aqui, uma mulher com fluxo de sangue, ela não pode frequentar a sinagoga, nem templo. Quem sabe não tenha sido o próprio Jairo que excluiu ela da sinagoga, hein? Ela morava ali, provavelmente, não sei se morava. Mas alguém deve ter falado, minha filha, olha, pela lei... E era uma mulher de influência na sociedade, porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Família, ela, mulher. Não, tinha dinheiro. Era influente. Gastou muito. Entendeu? É interessante a gente dar uma paradinha nos textos, assim, e dar uma... Só que já também foi impactado por ela, né, pastor? Foi. Imagina, ele viu um milagre, aquilo aumentou. Aumentou a fé, mas ao mesmo tempo os amigos furaram a bola. Não perturbe o mestre, porque sua filha agora é... Irmãos, na nossa vida a gente vai sempre ter as pessoas que têm o dom de avinagrar a nossa vida. Eles não podem ver a gente do doce. Os amigos do Lázaro, não, do Jairo, quando a mulher estava sendo curada, estava alegrada, estava se alegrando, né? Jairo, meu Deus, ele é o cara mesmo, vai curar minha filha. Aí vem os amigos do vinagre, Jairo. Por que aborrece o mestre? Já jogamos a pá de cal, tua filha foi pra vala, meu filho. Aí Jesus nem deixou a depressão vir. Jairo, não duvides, creia somente. Não temas, né? Isso é forte, irmãos, né?
Mas amém, vamos lá. Para que servia a sinagoga? As crianças eram ensinadas na sinagoga. Como assembleia de culto supria uma função não possível ao templo de Jerusalém. A sinagoga foi muito importante também quando no começo da igreja, irmãos, ou no começo do evangelho, né? Jesus pregava de sinagoga. Praticamente a igreja, irmãos, no início, ela foi um prosseguimento, entenda bem o que eu vou falar. Ela foi um prolongamento e ela, inclusive, foi assim identificada pelos romanos como uma seita judaica, porque a maioria era tudo judeu. Os discípulos de Jesus não eram judeus. Então Jesus, como um rabino com um monte de discípulos, o seguinte, então para quem estava de fora aí, mais uma seita aí, já tem os essênios, surgiu mais esse maluco aí, né? Só que Jesus não veio trazer uma nova seita. Jesus era o caminho. A seita eram os outros. O próprio judaísmo havia se transformado num sistema político corrompido, né? Abominável diante de Deus. Pastor, quem construía a sinagoga? Eram os próprios chefes de família, os rabinos? Olha, tem detalhe, tem uma informação na Bíblia. O próprio centurião, se não construiu, ajudou com uma boa soma para construir, um romano. Até ele estava com, acho que foi esse do empregado doente, né? Ele mandou os velhos anciões. Não, romano, judeu romano, não, soldado romano. Construiu. É o que dá a entender, ele era centurião, pô. Centurião. Apesar que um soldado romano não tinha só romano, né? Tinha muitos escravos que se alistavam também. Mas para ser um centurião, eu acredito que tem que ser romanão mesmo, né? Ele ajuda na forma de trabalhar, né? Mas quem bancava era... Não, eu não sei. A Bíblia diz que os próprios judeus foram com Jesus e falaram assim, não, quebra o lugar desse cara aí, porque ele tem ajudado, ele é gente boa com a gente. Né? Ele mesmo próprio nos fez a sinagoga. Foi. Pastor, os judeus eles não consideram o templo de Herodes como o terceiro templo, né? Pelo fato de não haver sido construído e se reformado. Pegou o templo de Zorobabel e ampliou ele, porque o Zorobabel tinha ficado bem, também porque eles vão reconstruir o terceiro templo. E na revistinha aqui embaixo está dizendo assim, ó, dos 3 templos, né? E houve 3 templos, aí ele coloca o de Salomão, Zorobabel e o templo de Herodes. Qual página você está aí? Na página 46, lá embaixo. Lá, na 46? Eu já estou na 52. Não, sim. É porque eu estava só relembando aqui. E os judeus ele não considera o templo de Herodes como o terceiro templo, né? Como a gente considera e o... Houve 3 templos. O de Salomão, Zorobabel, sim. Mas o templo mesmo, a glória, né, da segunda casa é você. Sim. O judeu vai construir um templo mesmo, né? Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não é um templo que vai ser construído. A glória da segunda casa é você. Somos nós. E vai se cumprir lá, o apóstolo Paulo fala lá, não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Já que nós estamos falando sociologia do Novo Testamento, a senhora acredita que ali Jairo e a filha e a mulher do fluxo de sangue, ela tem uma representatividade dos judeus e da igreja? Jairo, principal da sinagoga, uma filha de 12 anos, representando 12 tribos, a mulher, 12 anos... Nossa, mas você vai ver a viagem. Pastor, agora você foi até o Iraque, cara. Só aqueles depois do trabalho do Marra Barata. Pensa assim, ó. Não, a questão é assim, ó. Nós temos veja que tudo está interligado, uma coisa, as duas histórias, tá? Só que o Jairo é o principal da sinagoga, é conhecido. Mas ela também é judia, mulher. Não, a Bíblia não disse que ela era judia. Ué, se ela foi procurar Jesus, ele é o Messias. Independente, ela não foi buscar. Com certeza. Não, ela não foi buscar porque ele era o Messias. E aonde ela segurou ainda? Segurou na orla da veste? Ô pastor, mas ela. Não, aí o senhor vê, ó. É acrescentar no texto, porque ela não está dizendo que ela é judia. Não, eu não falei. Mas dá a entender. E que ela também não foi lá por causa de Jesus.
pelo Messias, Ela e sim para sabia ser quem ele curada. era. Ela Ué. sabia quem ele era. Ela Mas foi onde é que pra está ser escrito que curada. não foi pelo Messias? Não, ela, veja bem, ela tem informação, tanto é que antes dela sair, ela falou assim, ó, eu irei até lá, né, e tocarei nas vestes dele e serei curada. Aí vem a informação do que ele faz, de quem ele é. Mas não está dizendo que ela vai no sentido de procurar salvação, e sim ela quer se aliviar da enfermidade que ela está sofrendo. É o texto que está... Ela segurar na... Ela podia ter tocado aqui em Jesus, mas segurar na orla. Sim. Isso é coisa do Messias. Ela conhecia. Ela conhecia as Malaquias Que 4:2. ela conhecia, porque ela está tendo informação que tem alguém ali fazendo cura. Não, é muito profundo para ela receber. Eu acho que não. É profundo, mas só que a Bíblia não fala que ela é uma judia. Não. Aí a gente está acrescentando o Mas não texto. precisa que ela nem fala. falar. Aí a gente tá... Não, todo mundo buscava cura, todos. Mas vamos lá. Tá igual a Lula, cara. Sinagoga. Então, ó, na função do governo cabia a sinagoga servir de pequeno tribunal. A sinagoga também era o tribunal para pequenas causas, né? Quando eram grandes causas, nós vamos falar na próxima aula, vai ser o sinédrio. Não confunda sinagoga com sinédrio. Sinagoga era um lugar pequeno onde se fazia culto. Algumas não eram tão pequenas assim, né? E sinagoga tinha em todo lugar para onde os judeus foram dispersos, tinha sinagoga. Porque a sinagoga, segundo a tradição, ela vem lá da época do exílio. Porque não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício, eles tinham que ter um lugar para reunião, para estudar a palavra de Deus, aquela coisa toda. Como é que era a liturgia na sinagoga? O culto na sinagoga ocorre 3 vezes por dia, incluindo sempre um ensinamento, uma leitura da lei, esclarecida pelo texto de um profeta, em seguida por pequena homilia. O que é homilia? Explicação do texto. É o que Jesus fazia, né? Quando Jesus ensinava, ele pregava. E muitas vezes ele curou dentro da sinagoga. E Jesus ensinava a mesma coisa que os doutores da lei e os escribas que frequentavam a sinagoga ensinavam. Só que quando Jesus ensinava, era diferente. Você vai ver lá em Marcos capítulo 1, quando ele expulsou um demônio lá dentro da sinagoga, as pessoas começaram a dizer: que doutrina nova é essa? Não era doutrina nova. Mas aí logo na sequência está escrito: porque Jesus não fazia como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Então a doutrina nova não é nova, só que os demônios saíam, as coisas aconteciam porque quem estava ensinando era diferente. Não era igual aqueles camaradas tudo estragado que estavam lá, porque ele fazia como quem tinha autoridade. Como é que alguém ensina tendo autoridade? Se vocês soubessem aí que eu... quem vai dar aula pra mim? O Taranto. Pô, aí se soubesse que fiz um monte de coisa errada, pô, esse cara vai dar aula aqui? Eu ia falar ao vento. Amanhã, de repente, na próxima aula eu nem viria. Pô, quem tá dando aula é aquele cara. Não tem autoridade no que fala, porque não vive o que fala. A autoridade está vinculada ao caráter. Claro, a quem você é. Então, meu irmão, ter o nome na praça, entenda bem que eu tô falando nome na praça, é melhor do que dinheiro no banco. Ter um nome limpo, né? Ter uma moral ilibada, ser uma pessoa honesta. Embora todos estejam sendo desonestos, você continue acreditando que foi para isso que a gente foi chamado, para fazer diferença mesmo, né? Pastor, o senhor falou aí que Jesus expulsava demônios dentro da sinagoga. Primeira vez que ele vai na sinagoga, quem expulsa ele, né? Tenta matar ele, leva lá em cima do monte, né? Jesus entra lá na sinagoga. Não foi só na sinagoga, né? No templo também. Mas a primeira vez que ele entra mesmo, né? Depois do batismo, tudo, lembra que ele entra na sinagoga, o senhor... Não estou lembrado do momento. Mesmo, tá? Primeira vez que ele entra, que se cumpre o dia, ele usa o texto lá de Isaías, lembra? Não estou lembrado agora. Da primeira sinagoga que ele entra. Não lembro. A cabeça está falhando. Mas vamos lá. Então já vimos, né, a sinagoga, o lugar de ensinar, e depois aquele texto que era lido, depois era explicado. A sinagoga como espaço de culto e estudo da lei foram muito importantes para os judeus que residiam no exterior e que somente podiam participar das cerimônias em Jerusalém
por ocasião das grandes festas de peregrinação, ou então através de grupos de representantes. Então a sinagoga era uma igreja, né? Está na 52? Estou na página 56 agora. 55. Ô pastor, mas o senhor disse aqui que a sinagoga servia como um pequeno tribunal. Mas aí os romanos liberavam para eles? Sim, eles tinham essa... O romano não queria se meter com esses caras, porque já estava fervendo. Então, nas questões religiosas deles, o romano não se metia. A não ser que fosse uma coisa criminal, né? Tanto é que... O Barrabás ali. o Barrabás aí ele é ladrão, né? Aí ele tinha sido preso. Uma sinagoga é um ambiente pequeno ou é uma igreja? Depende, né? Se você, eu já vi aquela Aline lá, Israel com a Aline, aquela moça, ela mesma já mostrou algumas, a de Cafarnaum, dependendo da cidade, a sinagoga podia ser um pouquinho maior, mas geralmente não é muito grande assim não. No Brasil teve a primeira sinagoga que foi fundada em 1600 e alguma coisa, depois de 1630, lá em Recife. É a primeira sinagoga do Brasil, na cidade de Recife ou Olinda, sei lá, Recife lá, né? Coladinho. Não é tão grande assim, tá? Mas é um lugar amplo. Eu posso tornar essa aluna que você falou, já estava vendo o vídeo dela, ela mostrando um monte de olhar. A cobertura, assim, lá que tá lá até hoje, né? O Sinédrio, vamos dar uma introdução aqui pra gente ir embora. Já são 22h17. O Sinédrio constituía-se na instituição judaica de maior poder e autoridade dos judeus no período neotestamentário, até o ano de 70, época da destruição de Jerusalém pelo general Tito. Por que até o ano 70, irmãos? Porque depois do ano 70 houve a chamada grande diáspora. Aí, ó, se espalharam, foram para tudo quanto é lado. E aí acabaram com o tempo, acabaram com tudo. Os romanos invadiram lá, acabou. Ainda uma parte que conseguiu fugir lá de Jerusalém, fugiu para o lugar que vocês falaram agora mesmo, Massada, né? Foi lá em Massada, Manuel? Sim. É uma montanha próxima de Jerusalém, né? Quantos quilômetros mais ou menos tem? É muito longe? É longe então, né? É bem longe. Era em Massada que Herodes tinha aquele palácio. Foi lá o Herodes que construiu uma casa de veraneio lá, né? Era a casa de férias. 900 e quase 1000 pessoas morreram lá, né? Para não se entregar para os romanos. Inclusive até hoje lá, quando os meninos vão para o exército, tem uma época lá do recrutamento deles. Acho que eles servem lá 2 ou 3 anos, não sei. São 2 anos, né? Até as moças também. Inclusive, se você é filho de judeu e mora no Brasil, se quiser servir exército lá, eles pagam tudo para você ir para lá, sabe? Tem gente que vai. Eu conheci uma família que a menina serviu no exército lá, passa lá o período, depois sai, né? O lugar mais visitado lá não é Jerusalém, não é a cúpula, não é o sepulcro vazio, é Massada. É Massada, é. Aí diz que levam todas as nações. Leva os soldados lá, os recrutas, e lá de cima eles relembram a história e de lá de cima eles dão um grito de vitória. Eles dizem assim: Massada nunca mais. Então, meu irmão, se alguém quiser invadir lá já sabe, né? Não vai ter mais Massada. Quer dizer bastante coisa isso aí, né? Para um bom entendedor, né? Então, após essa data, localizou-se em Tiberíades, declinando seu poder até que deixou de existir em 425 do nosso ano, né? Terminologia e contexto histórico. O vocábulo sinédrio ocorre não mais do que 22 vezes nas páginas do Novo Testamento. Então você vai encontrar de vez em quando essa palavra sinédrio, principalmente lá com o apóstolo Paulo, aparece várias vezes, né? Quando quiseram condenar Paulo. O próprio julgamento de Jesus foi uma coisa muito ilegal que fizeram. Não pegaram provas, não consultaram quem tinha que consultar, fizeram a toque de caixa. Ô pastor, então o Sinédrio aqui é o STF? É, igualzinho. Fala, mano. Você que falou? Foi feito na madrugada.
madrugada. É isso aí. Então tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. A existência do Sinédrio, assim como da sinagoga, está repleta de conjecturas e teorias. Vamos ler um pouquinho mais para frente aqui. Como é que era composto o Sinédrio? Sabe-se que o Sinédrio era composto por 71 membros. Da onde vem essa ideia de 71? Moisés, lá no livro de Números, capítulo 11 ou 13 ali. Por aí mesmo. O 12 não é o 11 ou 13. Quando Moisés Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e botou sobre 70, né? Então ficou 70 mais Moisés, 71. Por que 71, pastor? Porque Deus quis, acabou. Não, mas Moisés ali não tinha. O Dr. Slidell Baxter extraiu da Mishnah, olha aí, tá vendo a Mishnah? E Guemará alguns interessantes dados sobre a composição do Sinédrio a saber. Ó, eu já falei para vocês o que é Mishnah. A Mishnah é aquela lei oral. Viu aí? É importante. Então já estamos sabendo o que é Mishneh Torah. Ah, pastor Tana, mas não está escrito Mishneh Torah, está escrito Mishnah. É a mesma coisa. Torá é Torá. É a Bíblia. Os 5 primeiros livros. Ou às vezes eles chamam de Torá todo o Antigo Testamento. Mas geralmente o Antigo Testamento todo em hebraico é chamado de Tanakh. Tanakh. É assim mesmo que fala. Tanakh. Tá bom? Então a Mishneh dedica um capítulo ou tratado intitulado Sinédrio. A Guemará é comentário de um fato, tá? Dos Talmudes hierosolimitano e babilônico. Existem dois Talmudes. Existe o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém, que é chamado de hierosolimitano, porque essa palavra vem de Yerushalayim, que é Jerusalém. Por isso que vem esse nome aqui. Quando são dois escritos diferentes que tratam do mesmo assunto, então é o Talmud babilônico e o de Jerusalém. Quando tem dúvida, o de Babilônia é o mais antigo. Quando os doutores da lei têm alguma dúvida, que está tendo um conflito entre o Talmud de Jerusalém e o de Babilônia, o babilônico, prevalece o que está escrito no babilônico, porque é o mais antigo. Ok? Beleza. São dois Talmudes? São dois das duas origens, os dois Talmudes. Os dois famosos são esses, né? O de Jerusalém e o de Babilônia. O Babilônia é o mais antigo, lembra? Porque Babilônia eles estavam lá no cativeiro. O Sinédrio consistia de 71 membros formados pelo sumo sacerdote, 24 principais sacerdotes que representavam as 24 ordens do sacerdócio, 24 anciãos que representavam o laicado, muitas vezes chamado de ancião do povo, e 22 escribas peritos na interpretação da lei em assuntos tanto religiosos como civis. Ok? Então era essa que era a Constituição. Pra gente ir embora, competência do Sinédrio. O que esses camaradas resolviam? Supervisão sobre a pureza de linhagem direta e legal do sacerdócio, inclusive registro genealógico cuidadoso. Então, quando alguém falava, eu tenho direito de ser o sacerdote. Ah, meu filho, então vamos verificar aí a tua capivara. Então tinha que levar lá a sua descendência. Eu sou filho de não sei quem, que é filho de não sei quem. Traz os documentos. Você está registrado aonde, meu filho? Sua mãe era quem? Você nasceu aonde? Que tribo você é? Pastor, aconteceu isso daí, algo do tipo. Isso agora quando eles fizeram a repatriação, né? Os judeus, quando eles fizeram a repatriação, as pessoas que eram da linhagem sacerdotal, eles tiveram que provar que eles eram daquela linhagem. Então aqueles que não tinham documento, assim, como provar assim, de forma mais clara, que tinham que buscar documentos, tudo, muita gente ainda estão até hoje, né? Buscando informações para poder provar que é da aliança sacerdotal. Hoje dizem, tem um laboratório lá. Só encerrar aqui. Então nós vamos encerrar essa matéria aqui. Na próxima aula, quinta aula, a gente continua.